Olá, amigos do Filomeno de Miranda, companheiros de jornada. É uma alegria muito grande estar de volta com vocês, findando o nosso ano, anos difíceis, mas vitoriosos para aqueles que perseveraram, que tiveram fé, esperança e caridade no coração. Esse é o tema do dia de hoje e assim muito oportuno porque a gente ouve muito falar de fé, de esperança e de caridade, mas talvez nunca a gente pare para observar com certeza, na minúcia de detalhe que o Evangelho nos traz sobre a fé, principalmente, e a esperança e caridade, que são consequências dessa fé inabalável que remove montanha. Essas três virtudes teólogas são teologais porque têm a Deus por objeto de modo imediato. É pela fé que nós aderimos ao que Ele revelou. É pela esperança que nós tendemos a Deus, que nos apoiamos para revelar coisas impossíveis, para pedir socorro, para possuir essa força que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. E de possuir assim para ver face a face a realização daquela caridade, porque quem tem fé, quem tem amor, quem tem esperança e caridade no seu coração, com certeza ama a Deus sobrenaturalmente mais do que a si mesmo, porque a fé, a esperança e a caridade nada mais são do que a junção desse amor que movimenta os seres humanos, que movimenta o universo, que movimenta as grandes realizações. São, sem dúvida, as virtudes mais elevadas, pois elas é que nos fazem aperfeiçoar todas as outras virtudes. E se nós pararmos para pensar, enquanto nós aguardamos a realização dos nossos feitos através da fé, nós temos que ter paciência, temos que ter resiliência, a esperança de que as coisas vão modificar. Então são coisas que estão sempre atreladas umas às outras e nós precisamos parar para refletir. Esse objeto da esperança e da fé, ele é imediato. É pela fé que nós aderimos a tudo o que o nosso Pai nos revelou. É pela esperança que nós tendemos a Deus, que nós apoiamos para pedir socorro, para chegar um dia, quem sabe, a ver face a face. É pela caridade que nós amamos de uma forma sobrenatural, mais ao outro do que a si mesmo. São, sem dúvida, as virtudes mais elevadas, pois elas é que nos fazem aperfeiçoar todas as outras virtudes, assim, as outras virtudes morais que não atingem o fim do último homem, mas assim para chegar ao meio que é tão necessário para essas realizações. Então, a esperança e a caridade, elas são o corolário dessa fé. Então se tornam dessa forma uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta esperança e realização das promessas, mas se nós não tivermos fé, o que é que nós vamos esperar? Não é a fé que dá o amor? Se nós não tivermos fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Nós precisamos parar para refletir a respeito, assim, que todos nós possuímos verdadeiras montanhas ao nosso redor para remover quando nós temos uma fé sólida, uma fé raciocinada. É alguma coisa que nos movimenta acima da dimensão humana. Então, quando nós falamos da fé que transporta montanha, a gente precisa perguntar: que montanhas são essas? Uma delas são as nossas resistências. Muitas vezes a gente tem ideias que parece que surgem do nada, vontade de realizar alguma coisa, mas aí nós começamos a analisar todas as dificuldades para a realização daquele fato. E isso faz parte do processo para que a gente ultrapasse a montanha das dificuldades. E aí a gente vê que tem as resistências,
Porque para você realizar muitas vezes o que a fé exige, você tem que deixar morrer o homem velho para surgir um homem novo. Você tem que lutar primeiramente com você mesmo para sair da inércia, da acomodação, dos antigos paradigmas, para criar ideias novas. Eu estudava sobre isso para fazer a palestra para vocês e eu pensava nas dificuldades que hoje eu estou enfrentando para realizar um objetivo e que eu fiz a transposição para mim numa análise profunda, porque quando você vai realizar alguma coisa que para os outros que não enxergam onde você está enxergando é inatingível, a má vontade dos homens, dos seres que nos cercam, são tão grandes que mesmo quando se trata das melhores coisas, é como se você estivesse falando uma utopia, uma mentira, e não vai faltar pessoas que vão lhe tirar do seu caminho, que vão dizer, isso não é mais para você, você não está nesse tempo, saia dessa, você não vai conseguir. São os cantos da sereia que vão acontecendo na nossa caminhada e que se você não tiver uma firmeza de propósito, você começa a racionalizar e acaba desistindo. Então é preciso que você tenha essa força interior divina, que essa ideia que surgiu para você não veio do nada. Ela tem uma razão de existir. Então, que você possa ouvir todos os cantos da sereia, todas as má vontades, todas as dificuldades que as pessoas colocam, e você persistir, prosseguir no seu ideal de fé, na sua esperança, para que você chegue no seu objetivo maior. Os preconceitos rotineiros. Muitas vezes você quer realizar algo que vão dizer, isso não é para você. Imagine vocês que eu estou fazendo faculdade agora com a idade que estou. Quantos vão dizer assim, rapaz, depois de trabalhar tanto, isso é hora de você sentar na cadeira de embalo, esperar a morte chegar com a boca cheia de dente, vá fazer crochê, vá bordar, vá tricotar, chega de tanto estudar. Mas, na verdade, existe um projeto maior. O que me leva ao estudo hoje é criar uma nova pedagogia para auxiliar os deficientes. Porque eu percebi, quando eu pensei de implantar um sistema de terapia ocupacional às crianças do Lar Vida, eu percebi que eles continuam crianças, apesar da idade de 40, 39, 42 anos, eles continuam crianças cerebrais. E quando eu busquei psicólogos, terapeutas, companheiros de jornada, que lidam com autista, com deficiente, com hidrocefalia, e perguntei o que é que tem que se possa auxiliar, eles não me trazem nada de novo. Vêm com a mesmice de música, de algumas terapias ocupacionais que eu faço como lazer. E como eu estou com a arte, com o desenho, estudando neurociência, acredito que a gente possa realizar verdadeiros milagres dentro desse processo da aprendizagem do deficiente. Então eu comecei a me envolver com o estudo para poder criar uma nova pedagogia. É sonho? É utopia? Não sei. Pode ser que eu morra antes, mas eu quero morrer como Leon Denis, morrer no exercício da busca do ideal, de realizar aquilo que eu acredito, de fazer aquilo que eu tenho fé. Porque se eu estudo tantos anos e acredito que a fé remove montanha, e se eu estou aqui estudando para trazer para vocês essa mensagem de fim de ano, mostrando o que são nossas montanhas, cada item que eu tirava e eu estudava era com certeza uma das montanhas que eu teria que aplicar para mim. E com isso, prosseguir a jornada na certeza de que isso não pode de jeito nenhum acontecer. Eu não posso desistir. Eu posso até chegar no ideal de não realizar por razões outras, mas não porque eu tenha desistido, não porque eu não me acho capaz, não porque eu não consigo remover as montanhas, os obstáculos que chegarão no meu caminho.
Então, os preconceitos rotineiros, é o que nos diz o Evangelho. O que são esses preconceitos rotineiros? Você não tem mais idade para isso. Você não está mais no tempo disso. Isso é sonho. Ah, saia dessa. Isso você vai ouvir em tudo que você realizar. Eu conheço uma presidente de um centro espírita, que eu gosto muito dela, aos 70 anos, ela resolveu botar a casa dela embaixo, fez um centro espírita e realiza trabalhos de cura, trabalhos doutrinários, que com certeza com a pandemia momentaneamente estão suspensos. Mas essa companheira de jornada foi um exemplo, uma referência para mim, porque na idade que se via que todo mundo está dizendo que ela devia se aposentar, parar, já tinha trabalhado muito, ela resolve assumir o compromisso e a responsabilidade de montar uma casa espírita para servir a humanidade. Porque o que é uma casa espírita? É uma porta aberta de serviço para socorrer almas que sofrem. Então o objetivo dela era maior. E Chico sempre dizia que nós devemos fazer projetos nobres, projetos bons, e principalmente quando a gente chega na idade avançada, projetos que dependem de um tempo maior para realizar, porque a turma lá de cima olha e diz assim, poxa, não tem ninguém fazendo aquilo. Vamos auxiliar Chico, porque o que ele está fazendo ninguém quer fazer. E assim ele chegou a mais de 90 anos de idade, fazendo o bem, o amor e servindo a sociedade. Então, se você tem fé, não se deixe abater pelos preconceitos naturais, da idade, da possibilidade, da condição social. São preconceitos que dizem assim, você vai tirar dinheiro de onde para realizar? Eu me lembro que na fundação do Filomeno de Miranda, a coisa que eu mais tinha medo naquela época foi quando nós tivemos que alugar uma casa por autorização da espiritualidade e eu morria de medo, porque era recém-separada, com 6 filhos, sem emprego, sem lenço, sem documento, e assumir um aluguel era para mim um momento de muito medo e muita insegurança, porque eu odeio dever. E essa semana eu encontrei no YouTube uma palestra do Filomeno de Miranda, quando fez 25 anos, e eu ria quando eu citava isso como fato, porque acredito que, apesar de eu ter sido presidente há apenas 7 anos, e ele já está com os seus 30 anos de existência, por aí, se for mais ou menos pouca coisa, eu acredito que jamais faltou o apoio da espiritualidade, o aluguel, os associados, os benefícios, porque hoje é sede própria. Quem diria, há 30 anos atrás, que a gente lutando para poder manter uma casa de aluguel, chegaria a comprar um terreno, depois a achar que o terreno não era de bom lugar, Marina resolveu procurar outra coisa. A casa que nós queríamos comprar, onde realizava a sede, a proprietária dobrou de valor e nós achamos uma casa muito melhor, uma área muito maior, a fazer uma sede de um lado a outro da rua. E aí eu pergunto, o que é que moviam essas pessoas para levar adiante aquele projeto louco? Que todos entraram de gaiato no navio e Marina e Carlos estão até hoje aí como dirigentes e toda a equipe que compartilhou no processo da ajuda financeira, da ajuda moral, de todos esses elementos tão importantes e necessários para dar continuidade. Então, é a fé que remove a montanha da descrença, das dificuldades, da resistência, e vai acontecendo um processo de seleção natural para que as pessoas consigam, de certa forma, realizar tudo aquilo que se planejaram. Então, não tenho receio. Quando tiver uma ideia que você acha que é divina, que vem de Deus, nos seus projetos de vida, tenha fé, tenha coragem, realize, porque com certeza, quando você conseguir vencer a si mesmo, você vai vencer as barreiras de todas essas dificuldades para que você consiga transcender. E quando o tempo passar, você vai rir e vai dizer, é verdade, eu venci a mim mesmo,
venci as dificuldades posteriormente e aqui está a realização de um sonho. Então, uma coisa importante quando você tiver seus projetos, seus sonhos, que são movidos pela fé, é que o interesse material não venha na frente. Às vezes a gente quer realizar uma coisa e pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Por exemplo, eu estou fazendo uma pedagogia, quero criar um projeto para deficiente. Eu não pergunto o que eu vou ganhar com isso. Eu vou conseguir um lugar ao sol, eu vou ser realizada profissionalmente. Não é isso que está me preocupando. O benefício que você quer trazer à sociedade vem em primeiro lugar. O resto virá por misericórdia de acréscimo e consequência do bom trabalho. Então, em tudo na nossa vida, seja até mesmo uma realização de um trabalho para você, o seu sustento, para uma mudança de vida, não coloque o interesse material, o ganho financeiro na frente de tudo, porque é isso que leva muitas vezes a perder o foco, a levar à perdição, porque você se preocupa tanto com o cifrão e esquece que o projeto de vida que você tem, antes dele ser seu, ele é divino. Nós estamos no mundo para aprender a amar e servir. E mesmo no nosso trabalho, quando nós vamos tirar o nosso sustento, a nossa sobrevivência, nós estamos nesse intercâmbio com pessoas aprendendo a amar e servir. Portanto, coloque todo o seu amor naquilo que você faz. Outra coisa que também, outra montanha importante nesse processo é o egoísmo. Não pense somente em você, pense nos outros, pense na humanidade, pense nas realizações e você vai conseguir atravessar todas essas dificuldades que são as montanhas que nós teremos que remover enquanto estamos na Terra, vivendo, realizando. Não se deixe levar pela cegueira do fanatismo. A fé deve ser raciocinada, compreendida, entendida, porque dessa forma a fé cega muitas vezes não lhe deixa ver possibilidades de coisas que estão debaixo dos seus olhos. As paixões orgulhosas também são montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Nós não podemos nos esquecer disso, que a sua fé tem que ser forte, mais forte que as formas enganosas, que as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. E a fé raciocinada que nós aprendemos com Kardec é aquela que pode confrontar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então veja como é complexo você entender a utilização dessa fé, porque a fé deve ser ativa, proveitosa, ela não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, a esperança e a caridade, elas vêm atreladas e são resultantes da fé. Quando você diz assim, eu quero dar sopa para as mulheres do meu bairro, você tem que parar para analisar a partir de quando. Aí vem a razão. O que é que eu possuo para fazer isso? Com quem eu posso contar? O que é que eu posso fazer para angariar recurso? E olha um detalhe, não confundir a fé com assistencialismo, porque eu estou citando uma conduta social, porque nós confundimos muito a fé, a caridade com assistencialismo. A caridade é dar de si, não é apenas dar coisas materiais. A caridade, muitas vezes, é você dar sua hora de sono, sua hora de descanso, sua hora de lazer, suas horas de estudo, de percepção. São dedicações da sua essência divina. E o assistencialismo, você pode convidar pessoas para dar sopa, para dar presente de Natal, fazer a lista, cada um assina numa coisa. Fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil. Fazer caridade realmente é você abrir mão muitas vezes de coisas
que você gostaria de passar um sábado e domingo vendo um filme, descansando, mas você abre mão para estudar, para pesquisar, para achar uma solução de uma vacina, para poder achar um medicamento, para você criar uma nova pedagogia, para você criar métodos facilitadores para ensinar determinadas áreas, como eu vejo no meu professor de pintura, que a vida dele é criar pedagogias simplificadoras, criar maneiras de ensinar que seja acessível a qualquer pessoa. Ele ensina informática, que eu entendo, ele ensina pintura, que eu entendo, ele ensina desenho, que eu entendo. Por quê? Porque ele dedica a vida inteira dele a simplificar as coisas para o bom entendimento do outro. E ele não frequenta a casa espírita, ele diz que não é espírita, embora eu tenha certeza que ele tem todos os valores de ser um espírita, porque é imortalista, reencarnacionista, porque pensa no bem, age no bem. Então você veja, a gente pensa que para ter fé, esperança e caridade, precisa estar dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita, e não é. A fé está dentro de você. Esse Deus interno que todos nós temos, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá todas as ideias para que a gente consiga realizar, encontrar os caminhos, muitas vezes até a quem procurar, como fazer. Surge-se, você dorme, acorda e diz, poxa, eu podia procurar tal livro, eu podia procurar tal pessoa. É essa inspiração divina que vem, movida por essa fé de você querer realizar. Então, não esqueça que a fé é uma inspiração divina que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem para a base da sua renovação. Nós somos espíritos comprometidos. Estamos na Terra porque somos comprometidos. E somos comprometidos principalmente com a nossa renovação, com o nosso crescimento moral e espiritual. Então, até nós encontrarmos o nosso propósito de vida, tem uma longa caminhada. Mas o que vai mover toda essa caminhada para chegarmos a ser elementos de fé, que abala as montanhas, que assusta a sociedade, que intimida os covardes, demanda um tempo de maturação e que nós precisamos estar conscientes para que a gente possa seguir a nossa caminhada, não se deixando levar pelos cantos da sereia que querem nos desviar do nosso propósito. Porque nós, por sermos espíritos comprometidos, nós temos a força do bem que nos impulsiona e a força do deixa disso, fique na acomodação, não progrida, não vá adiante, porque não querem que a gente se liberte. E é tão interessante isso, que é como se nós vivêssemos encarnados, brincando eternamente de cabo de guerra. Um puxa para um lado e um puxa para o outro. Vence aquele que for mais forte. Então não se deixe vencer. Essa base da fé precisa ser forte, durável, pois se a menor dúvida vier abalar, que será do edifício que nós construímos sobre ela? Pedro, que foi companheiro de Jesus, a sua fé foi vacilante. Quando Jesus chamou para ele andar sobre as águas, ele deu os primeiros passos. Quando ele ouviu que ele estava flutuando, ele não acreditou nele mesmo e caiu dentro d'água. Então não sejamos Pedro. Os exemplos ficaram para que nós pudéssemos entender e sermos diferentes, não nos deixarmos levar por esse vacilo que volta e meia toma conta de nossas vidas. Sejamos nós aqueles que têm esperança, esperança em dias melhores, esperança de que nós temos jeito, esperança que tudo vai passar, como essa pandemia, por exemplo. O que é que nos move? A esperança de dias melhores. Então, nós temos que ser conscientes de que estamos em perigo, que tem novas variantes, que tem pessoas irresponsáveis, mas a nossa esperança de sermos elementos multiplicadores do bem, que estamos influenciando o meio para melhor, que somos seres eternos, que estamos aqui de passagem, que queremos deixar um projeto de vida interessante
para que sirva de referência para outras pessoas, que nós queremos realizar muito com amor. É essa esperança que deve nos mover em todos os momentos da nossa caminhada, independente daquilo que nos cerca. Tem um quadro muito sugestivo que é mostrando assim essa serenidade que nós devemos possuir. Então, buscaram vários quadros para inspirar a serenidade. Mostraram aquele campo relvoso, mostraram aquele lugar paradisíaco, mostraram telas infinitas, calmantes aos nossos olhos, mas mostraram uma tempestade, o ninho de um passarinho, e a mãe amamentando seus filhotes, a tempestade comendo solto, a ventania, o mar revoso, e naquele galho de árvore estava aquele ninho com aquela mãe abrigando seus filhinhos serenamente. Foi aquele quadro que foi escolhido para demonstrar a serenidade. Não importa se o mundo à sua volta está conturbado, não importa se tudo está acontecendo de pior, você não pode perder a sua paz, você não pode perder a sua fé, a sua esperança. E a primeira caridade começa com você mesmo, porque a caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, mantenha a sua paz, mantenha seu equilíbrio, mantenha a sua serenidade. Com certeza, se você conseguir manter essa paz, essa esperança, essa serenidade, a caridade em seu coração, você vai atravessar todos os momentos difíceis e vai ter a sua fé coroada, porque a esperança e a caridade vão formando com a fé essa trindade inseparável, porque não é a fé que faculta a esperança na realização de promessas do Senhor, não é a fé que faculta a esperança de que temos que esperar, não é a fé que faculta a esperança que dias melhores virão, não é a fé que dá o amor a Deus acima de tudo, aos homens em segundo plano e a você mesmo como ser espiritual que tem muito a realizar no planeta. Então devemos que dizer: Senhor, eu tenho fé de que Tu hás de me proteger, Tu hás de guiar o meu caminho, livrar-me de todo o mal, que vai tirar do meu caminho os inimigos, que vai me dar a inspiração necessária para as minhas realizações, que vai me dar a paciência de que eu preciso para atravessar todas essas dificuldades. Se nós não tivermos fé, qual será o nosso amor, o nosso reconhecimento ao amor de Deus por nós, ao nosso amor pelo próximo? É tudo atrelado. Uma vez eu fazendo uma palestra sobre a caridade, e aí eu encontrei, a gente às vezes faz um bem aqui, faz um bem ali, e as pessoas dizem: mas você é tão caridosa. E a gente acredita. Mas quando você vai estudar sobre a caridade, que diz é a fusão de todas as virtudes, aí a gente para e pensa: meu Deus, fusão de todas as virtudes? Aí você começa a perguntar: eu sou indulgente? Eu sou tolerante? Eu sou paciente? Eu tenho uma filha que toda vez que cai a indulgência do Evangelho, ela diz: não adianta, minha mãe, eu não sou indulgente. Porque ser indulgente é você esconder as faltas alheias e ressaltar as qualidades. Via de regra, nós fazemos exatamente o oposto. Ressaltamos o defeito, ao invés de pararmos, pensar, refletir por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, que motivos levou para aquela ação, e procurar o que ela tem de bom, o que ela tem de maiores qualidades, para que você ressalte a qualidade e esconda o defeito. Eu tenho acompanhado um seriado muito interessante que eu aconselho a vocês para as horas de lazer, para a reflexão. É um seriado, eu acho que esqueci o nome,
O Encontro de Deus, não. É um seriado coreano, até o filme lembra o nome, e digo a vocês. É um seriado de um coreano que mostra uma empresa que faz realização da mudança da pessoa que morreu, como se fosse assim, para a sua última morada. Então eles chegam naquela casa e vão pegar os pertences daquela pessoa, tirar o que não serve, jogar fora, dar o que serve para a instituição, canalizar livros para a biblioteca. Eles vão realizar toda essa parte final, que deve ser uma parte bem difícil para os familiares, principalmente as pessoas que nós amamos, ou aquelas com quem você não tem intimidade, que destino dá para aquelas coisas. E aconselho, porque é uma atitude oriental muito bem, como eles respeitam a morte de uma maneira diferente dos ocidentais, a equipe entra na casa e a primeira coisa que faz é pedir licença, cita o nome, fulano de tal, você morreu tal dia, tal hora, e nós estamos aqui respeitosamente para fazer a sua última mudança para a verdadeira pátria. Digamos que nós diríamos, estamos preparando a sua mudança para você voltar para a pátria espiritual, livre de amarras, livre de preocupações. E eles recolhem todos aqueles pertences mais íntimos, aquelas coisas que devem ter um significado, e botam em uma caixa amarela especial para entregar ao familiar mais próximo. E aí eles encontram muitas coisas, como bilhetes, cartas, dinheiro que às vezes a pessoa estava juntando para dar um presente à mãe ou para comprar uma casa para a mãe. E aí as histórias se desenrolam em cima de tudo isso. Então, é um trabalho muito bonito que vale a pena você observar, porque ali está o respeito ao morto, aos seus sonhos, às suas realizações. E o menino é um autista. E eu brinco dizendo assim, para fazer esse trabalho tinha que ser um médio equilibrado para que ele pudesse fazer o que esse menino faz, porque ele é um autista, mas é como se ele entrasse em sintonia com a pessoa que morreu, nos seus últimos desejos, nos seus pensamentos. E as coisas mais difíceis ele consegue desvendar e compreender. Então, quando querem jogar fora determinadas cartas que acham que não tem sentido, ele diz, não pode, não pode. O desejo de seu fulano era fazer isso. E aquela fé, aquela crença, não se fala em fé no filme, mas eu que estou decodificando. Aquela certeza que ele tem, que ninguém acredita, leva ele de tal maneira que ele acaba sempre chegando ao destino alcançado e desvendando todas aquelas histórias. Mas o que é isso? É o amor ao que ele faz, é o respeito ao desencarnado, é o respeito e o profissionalismo daquele que ele está fazendo. E, acima de tudo, uma fé estranha de que ele vai conseguir. Então, ele atravessa todos os obstáculos, todas essas montanhas de que eu falei, da incredibilidade, do canto da sereia que todo mundo diz, isso não tem sentido, isso não vai acontecer, não existe essa pessoa. Parem e observe quantas coisas vocês já desejaram fazer e quantas pessoas, mesmo que lhe ama, que confiem em você, que acreditam em você, vão tentar lhe tirar do caminho. Não lhe diz abertamente, mas diz assim, saia dessa, isso não é mais para você, já passou dessa fase. Então, eu estou buscando um novo caminho para a minha vida, por quê? Estou sendo resiliente, trabalhando com festa há tantos anos, casa de festa fechada, mente vazia, pasto do cão. Nunca tive mente vazia nesses 2 anos. Estou estudando, trabalhando, fazendo coisas que vão acrescentar na minha existência algo de muito bom. Me direcionei para um caminho achando que era ser uma terapeuta ocupacional e me deparo com a possibilidade de ser uma pedagoga, uma neuropsicopedagoga. É muita pretensão com a minha idade? O que é que vocês acham? É muito? É impossível? Será que eu terei tempo de estudo?
Será que eu terei tempo de vivência? Mas olha que interessante. A vida inteira eu me preparei para isso e não sabia. Porque eu tenho 40 anos de vivência nas detenções, na casa do menor infrator, com os autistas, o próprio Lar Vida, que tem quase 40 anos, que eu fui a primeira pessoa a conviver com os deficientes, a dormir com os deficientes, a tentar comunicar, estudando o espírito 50 anos, sabendo que estão em prisão de reencarnação, consigo ver com naturalidade aquelas 100 crianças que lá vivem, quando tem pessoas que chegam lá e ficam assustadas, têm medo, não se sente confiante, porque acreditam que aquelas deformidades, como é que Deus permite uma coisa daquela? Deus não permite. Deus dá a reencarnação, a oportunidade de você reescrever sua história. Então, na verdade, o que eu estou fazendo hoje é aquilo que há 40 anos eu brigava dizendo assim: a bandeira do deficiente não é minha bandeira. Não tenho ninguém na família deficiente. Não tem por que lutar por essa causa. Acho bonito, ajudo, faço caridade, faço o que for preciso, mas meu objetivo é outro. Meu sonho é ter uma escola profissionalizante, é dar formação profissional, é tirar pessoas da ignorância, tirar da dependência, tirar da escravidão de ser eternamente dependente do outro e ser livre. Agora, olha que interessante. Fiz isso a vida inteira, mas com pessoas analfabetas, ignorantes, que não acreditavam que bactéria existe quando você vai ensinar higiene e contaminação. Então, para você ensinar o que é um magnetron de um micro-ondas, usar uma linguagem acessível. Então, eu descobri que eu fiz andragogia a vida inteira. 40 anos eu fiz andragogia, que é criar uma pedagogia para adultos que já tem uma estrutura de vida, que já sabe o que ele quer da vida, que já sabe o que fazer. Então, você botar novos conhecimentos, você tem que encontrar uma maneira de ele compreender aquilo que você está ensinando, que foge dos padrões da escola habitual, e você pegar uma criança que não tem no seu cérebro ainda a leitura e a escrita, para você começar a ensinar novas coisas, novas informações. O adulto já viveu 30, 40, 50, 70 anos. Ele já tem uma história de vida. E aí, quando eu chego agora, que eu me programo para ir fazer, dentro do que eu aprendi da arte, da pintura, uma terapia ocupacional, uma atividade lúdica para as crianças, o que é que eu descubro? Que são adultos, crianças. A posição inversa daquilo que eu trabalhei a vida inteira. Então, eu estou precisando aplicar técnicas de criança em adultos. Porque cerebralmente eles estão com 4 anos, 5 anos, 7 anos. E na certidão de nascimento eles têm 50, 40, 38. Então você veja que interessante. Achar um propósito de vida a essa altura do campeonato, como se fosse uma novidade, é utopia. Mas entender que na lei de causa e efeito, na reencarnação, a vida mostrou estrada onde eu não via caminho. Aquilo que eu busquei durante toda a minha vida como meio de sustentar família, de educar meus filhos, de orientar para a vida. Se tornou um meio de sobrevivência, mas se tornou o meu estágio durante a minha existência. Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre a fé, sobre a esperança e a caridade, vamos finalizar fazendo um exercício da seguinte maneira. Pegue nesses minutos finais e busque na sua memória o que você gostaria de ter feito e não concluiu. O que você tem vontade de fazer hoje, mas não se sente capaz. Todos nós, sem exceção, temos anjo de guarda, temos guia espiritual, temos espírito protetor da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país. Olha quantas camadas de diretoria que você pode consultar. Aí você para e diz assim: que fazer? Essa ideia que eu tinha de fazer era impossível, mas será que hoje ela é viável? O que é que eu preciso?
Liste ali o que é que você precisa. Se é estudar, se é juntar amigos, se é buscar parceiros, buscar velhos companheiros de jornada que pensam semelhante. Cada um de vocês vai conseguir encontrar esses mecanismos. E depois que você fizer essa análise profunda, consulte seus anjos de guarda, seus mentores, faça sua oração e não tenha medo. Enfrente, vá à luta, busque realizar, porque se você tem fé, a fé mostra a estrada onde ninguém vê caminho. A fé remove todas essas montanhas de que eu falei no início, que eu faria uma releitura para que vocês pudessem fixar quais são os obstáculos que vocês encontram no momento em que vocês resolvem acionar essa fé de tal maneira que transporte todas as montanhas. E aí você vai ter a esperança de dias melhores. Você vai conseguir ver que um ditado popular que eu uso que diz assim, o boi se come aos bifes. Que cada dia você vai dar um passo, cada dia você vai alcançar mais um objetivo e as coisas vão se construindo de uma forma tão bonita, porque se nós temos essa assistência espiritual, se nós temos essa assistência divina, o mundo espiritual percebe que você está no caminho para o qual você foi projetada e planejou, e aí diz assim, olha, está na hora, vamos mandar João, vamos mandar José. Aí você começa a encontrar pessoas que por acaso têm o mesmo ideal. Então aquelas resistências da falta de coragem, da falta de fé, você é o primeiro a vencer. As montanhas das dificuldades, você vai atravessando. E não pense que termina, porque as dificuldades fazem parte do processo. É vencendo uma e chegando as novas. Vencendo uma e vão ficando cada vez mais difíceis, porque você vai ficando cada vez mais capaz. E aí você vai tendo que administrar a paciência, a resiliência, a inteligência emocional, que Jesus foi a maior referência de administração de inteligência emocional. Quando batiam em Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, ele sentia dores, mas tranquilamente ele perguntava ao sirineu, te fiz alguma coisa? Me diz, para que eu te peça desculpa. Se nada te fiz, por que me bates? O bater de hoje é o que alguém dizia a você, você não vai conseguir, você não é capaz. E você ter a serenidade de perguntar assim, por que eu não sou capaz? Eu sou filha de Deus, eu estou inspirada por Ele, e eu tenho certeza que Ele guia meus passos. Mas, se não for assim, de que adianta viver? De que adianta viver sem sonhos, sem vontade de realizar? Fique tranquilo, os sonhos são meus, eu dou conta. E aí você vence a má vontade dos homens que se encontram no seu entorno. E essa má vontade, às vezes, é a palavra que a gente tem, não tem outra para dizer, às vezes é um filho que lhe ama, que quer que você que trabalhou tanto descanse, não se preocupe mais com o mundo, se preocupe apenas com você. Mas o ser consciente, ele não consegue se preocupar apenas consigo. Se não fosse assim, Leon Denis não ficava até os últimos dias de sua vida escrevendo o seu último livro. Ele tinha todos os problemas e dificuldades de saúde, tossia, era cego, não podia se alimentar de qualquer coisa. No entanto, ele tinha na sua casa todos os alimentos que seus amigos gostavam, o vinho, o chocolate, o queijo, embora ele não pudesse comer. A sua alimentação era frugal, de frutas e verduras em pequenas quantidades. Tossia, passava mal e voltava a ditar as páginas do seu livro a companheira que lhe foi até os últimos momentos. Chegou a dizer qual a editora que ele queria que colocasse, quem escrevesse o prefácio. E assim ele foi até o último dia de sua vida. Ninguém precisava saber disso. No entanto, no momento da sua desencarnação, quando a comunicaram que Leon Denis havia falecido e que as pessoas que quisessem comparecer
levassem de preferência as imortelles, que eram flores amarelas que é de hábito na França de levar para aquelas pessoas que você ama. E relatam os historiadores que naquele dia, ao passar o féretro pelas ruas, uma verdadeira multidão foi se formando, as pessoas se juntavam ao cortejo com braçada de flores amarelas no braço. E ele diz, a partir desse momento eles tiveram noção de quanto benefício aquele homem tinha feito para a humanidade. E eu diria, e faz até hoje, porque é o grande inspirador da minha caminhada, Kardec, Leon Denis, porque foram pessoas que lutaram até os últimos momentos com a sua ideia. O idealizador, ele morre com a sua ideia e com o seu ideal. Ele não desiste no caminho. Ele pode ser até ceifado pela vida e ser levado para o mundo espiritual. Mas de lá, quando ele despertar, ele vai, com certeza, dar continuidade ao seu processo. Foi essa chama que me alimentou recentemente, quando eu chorava pela perda de uma grande amiga de mais de 40 anos. E que eu dizia que ia entrevistá-la, que ia gravar lives com ela, pela capacidade, pelo estudo, pela troca de figurinha que eu queria ter para lançar no meu programa, na minha web TV. E ela ria, eu dizia, então, ela disse, eu não sou de gravação. E eu dizia assim, mas eu vou gravar e deixar pronto, porque no dia, não se preocupe, no dia eu lhe chamo para gravar oficialmente, porque eu já estudei os assuntos que você falou. E quando me deram a notícia que ela tinha falecido, é mais nova do que eu, 10 anos, eu chorava e soluçava e dizia assim, por que eu não gravei? Como eu vou fazer agora para gravar os programas com minha querida Magda? Com quem eu vou conversar agora? E naquele choro idiota das pessoas humanas, meu lado espiritual acordou e eu disse, Célia, acorda. Quando ela despertar, você vai dar continuidade aos projetos. Com a diferença que você não vai poder gravar, porque ela está desencarnada e você estará encarnada. Mas ela vai lhe inspirar, ela vai dialogar mentalmente com você, você vai sonhar, vai se encontrar nos sonhos. E vocês acreditem, aquilo alimentou minha alma e eu parei de chorar. Lógico que a gente lamenta a oportunidade perdida de não ter feito aquilo que a intuição deu naquela hora. Mas nós não podemos achar que acabou porque desencarnou. Porque senão Leon Denis não estaria aí trazendo mensagem para médios que ainda hoje trazem mensagens que são semelhantes às suas ideias quando encarnado. Portanto, meus amigos, vamos continuar, pessoas de fé, de esperança, realizando a caridade, como eu disse, em primeiro lugar consigo próprio, mantenha a sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide do seu cérebro, da sua mente, estude, realize coisas que modifiquem seus hormônios, que alimentem sua serotonina, que estimule toda a gama de substâncias químicas de que seu organismo foi fornecida pelo Criador e tenha objetivos nobres. Porque essa espiritualidade que nos assiste, com certeza, vão nos acompanhar e nos direcionar para que se concretize essa terra que deve ser uma escola, uma universidade de transformação moral e espiritual. Com certeza, esses espíritos que querem fazer do nosso Brasil um país pátria do Evangelho, se não for com a sua ajuda, se não for com a sua fé, com a sua coragem, os corruptos vencerão, os desonestos vencerão. É através desse amor impregnado em todas as ações que nós haveremos de conseguir vencer todos os obstáculos, porque não se faz o marketing do bem, só se faz o marketing das tragédias e do mal. Mas durante essa pandemia, aqueles que acreditam na mudança, nas leis de Deus, na mudança do universo, estão realizando silenciosamente seus projetos de vida e haverão de eclodir. O bem há de dominar a Terra, e a Terra deixará de ser um planeta de prova e expiação
para ser um planeta de renovação. E aqueles que não se afinarem com esses ideais nobres, com certeza serão expulsados para outros planetas, aonde darão continuidade no seu aprendizado de uma forma diferenciada. Que Jesus abençoe a todos vocês, companheiros de fé de jornada, para que nós possamos nos encontrar, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Um dia nos encontraremos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muitas realizações nos sonhos de vocês, apoiado com muita fé, com muita esperança e muita caridade. Que Jesus fortaleça a todos.